Mesmo quando o ódio e a inveja da mãe não são tão fortes, o desapontamento e o ressentimento podem, ainda assim, levar a um afastamento dela. Porém, uma idealização do segundo objeto, o pênis do pai e o pai, pode não ser mais bem-sucedida. Essa idealização deriva principalmente da busca por um objeto bom, uma busca que já não teve sucesso e, portanto, pode falhar novamente, mas que não precisa falhar se o amor pelo pai predomina na situação de ciúme. Pois nesse caso a mulher pode combinar certo ódio contra a mãe com amor pelo pai e, mais tarde, por outros homens. Nesse caso, é possível haver sentimentos amistosos em relação às mulheres, contanto que elas não representem demasiadamente um substituto materno. Amizade com mulheres e homossexualidade podem então estar baseadas na necessidade de encontrar um objeto bom em lugar do objeto primário evitado. O fato de que tais pessoas, e isso aplica-se tanto a homens como a mulheres, possam ter boas relações de objeto é, portanto, muitas vezes enganoso. A inveja subjacente em relação ao objeto primário está escindida, mas permanece operante e é passível de perturbar quaisquer relações. Quando alguém disser, eu não sou invejosa, não é o que Melanie Klein diz. Em vários casos, verifiquei que a frigidez, em graus diferentes, era o resultado de atitudes instáveis em relação ao pênis, baseadas principalmente em uma fuga do objeto primário. A capacidade de obter gratificação oral plena, que está enraizada numa relação satisfatória com a mãe, é a base para sentir orgasmo genital pleno. Isso é um conceito freudiano, ela bota entre parênteses Freud. No homem, a inveja do seio da mãe é também um fator muito importante. Se é intensa e desse modo a gratificação oral é prejudicada, o ódio e as ansiedades são transferidos para a vagina. Embora normalmente o desenvolvimento genital possibilite ao menino manter sua mãe como um objeto de amor, uma perturbação profunda na relação oral sobre caminho para dificuldades graves na atitude genital em relação às mulheres. As consequências de uma relação perturbada, primeiro com o seio e depois com a vagina, são múltiplas, tais como prejuízo da potência genital, necessidade compulsiva de gratificação genital, promiscuidade e homossexualidade. Cai por terra, né? Muito disso aqui cai por terra. Por exemplo, a gente já sabe que homossexualidade não tem nada a ver com a relação que a pessoa teve com o pai e com a mãe, né? Tá vendo, gente, como não dá pra levar nada ao pé da letra? Tudo pode ser contradito com o passar do tempo? Não existem verdades absolutas na psicanálise. Uma fonte de culpa quanto à homossexualidade parece ser a sensação de ter se afastado da mãe cheio de ódio e de tê-la traído fazendo uma aliança com o pênis do pai e com o pai. Tanto durante o estágio edipiano como posteriormente na vida, esse elemento de traição de uma mulher amada pode ter repercussões. Por exemplo, perturbações na amizade com homens, mesmo que não sejam de natureza manifestamente homossexual. No entanto, observei que a culpa em relação a uma mulher amada e a ansiedade implícita naquela atitude com frequência reforçam a fuga para longe da mulher e aumentam as tendências homossexuais. É provável que a inveja excessiva do seio se estenda a todos os atributos femininos, em particular a capacidade da mulher de ter filhos. Se o desenvolvimento é bem sucedido, o homem compensa esses desejos femininos não realizados ao estabelecer uma relação boa com sua mulher ou amante e se tornar pai dos filhos que ela concebe dele.
Essa relação propicia outras experiências, como a identificação com o filho, compensando assim, de muitas maneiras, a inveja e as frustrações arcaicas. Além disso, o sentimento de ter criado o filho contrabalança a inveja arcaica que o homem tem da feminilidade da mãe. Tanto em homens como em mulheres, a inveja desempenha um papel no desejo de tirar os atributos do sexo oposto, bem como de possuir ou estragar aqueles do genitor do mesmo sexo. Por conseguinte, em ambos os sexos, não importa quão divergentes seus desenvolvimentos, o ciúme, paranoide e a rivalidade na situação de piana direta e invertida são baseados na inveja excessiva em relação ao objeto primário, a mãe, ou melhor, seu seio. O seio bom, entre aspas, que nutre e inicia a relação de amor com a mãe é o representante da pulsão de vida. E é também sentido como a primeira manifestação da criatividade. Nessa relação fundamental, o bebê não apenas recebe a gratificação desejada, mas também sente que está sendo mantido vivo, pois a fome, que suscita o medo de morrer, de inanição, e possivelmente suscita até mesmo toda a dor psíquica e física, é sentida como ameaça de morte. Se a identificação com o objeto internalizado bom e o propiciador de vida puder ser mantida, ela torna-se uma força propulsora para a criatividade. Embora superficialmente isso possa manifestar-se como cobiça por prestígio, riqueza e poder que outros tenham alcançado. Seu objetivo real é a criatividade. A capacidade de dar e preservar vida é sentida como o dom máximo e, portanto, a criatividade torna-se a causa mais profunda de inveja. O estragar a criatividade próprio da inveja é ilustrado no Paraíso Perdido de John Milton, no qual Satã, invejoso de Deus, decide tornar-se o usurpador do céu. E aí ela cita a frase do livro do John Milton. Mas foi pela inveja do diabo que a morte fez sua entrada no mundo, e os que pertencem ao diabo hão de provar dela. Ele trava guerra contra Deus na tentativa de estragar a vida celestial, e cai do céu. Caído, ele e seus outros anjos caídos constroem o inferno como rival do céu, e tornam-se a força destrutiva que tenta destruir o que Deus cria. Essa ideia teológica parece provir de Santo Agostinho, que descreve a vida como uma força criativa, em oposição à inveja, como forma destrutiva. Nesse sentido, a primeira epístola dos Coríntios diz: o amor não inveja. Minha experiência psicanalítica tem me mostrado que a inveja da criatividade é um elemento fundamental na perturbação do processo criativo. O ato de estragar e destruir a fonte inicial do bom logo conduz à destruição e ataques aos bebês que a mãe contém, e tem como resultado a modificação do objeto bom, que passa a ser hostil, crítico e invejoso. A figura do superego, na qual muita inveja tenha sido projetada, torna-se em particular persecutória e interfere nos processos de pensamento e em toda atividade produtiva, em última instância na criatividade. A atitude invejosa e destrutiva para com o seio está na base da crítica destrutiva, a qual é muitas vezes descrita como mordaz e perniciosa. É essencialmente a criatividade que se torna objeto de tais ataques. Assim, Edmund Spenser, em A Rainha das Fadas, descreve a inveja como um lobo voraz. Aí ela cita o trecho do texto do Spenser. Ele odiava todas as boas práticas e ações virtuosas, e também os versos inspirados de famosos poetas. Ele calunia e verte veneno maligno, da boca leprosa, sobre tudo quanto já foi escrito. Ela fez uma nota de rodapé para a frase: ele calunia e verte veneno maligno.
Daí a Melanie Klein diz o seguinte: também em Chaucer encontramos extensas referências a essa maledicência e crítica destrutiva que caracterizam a pessoa invejosa. Ele descreve o pecado de maledicência como tendo origem em uma mistura da infelicidade do invejoso, diante das qualidades boas e prosperidade dos outros homens, com sua satisfação no prejuízo destes. O comportamento pecaminoso é caracterizado pelo homem que louva seu vizinho, porém com intuito maldoso, pois ele sempre põe um mas no fim e a fala elogiosa é seguida por outra de uma reprovação maior do que a pessoa merece. Ou, se um homem é bom e faz ou diz coisas com boa intenção, o maledicente reverterá toda a sua bondade a serviço de seus próprios intentos astuciosos. Ou, se outros homens falam bem de um homem, o maledicente então dirá que o homem é muito bom, mas mencionará alguém que é melhor, e assim desmerecerá aquele que os outros homens louvam. Fica afiada a mulher, hein? A crítica... Ai, passou o tempo.